Vamos fazer uma série de vídeos deste livro, Homero Múltiplo, do André Malta. Um vídeo por capítulo, ou um capítulo por vídeo. Homero, será que ele existiu? Bem, Homero, ele é um nome que identifica a tradição da poesia épica oral. Ele provavelmente foi um cantor, um aedo, cego, debilitado, que andava pelas cidades, batia as portas, ficava ali sem entrar na casa. Isso eu contei em detalhes no livro, nos vídeos sobre usando Hermann Fraenkel. Pode procurar aqui. Ele ficava na soleira da porta, muito humilde, né? Vendo aquela reunião de pessoas comendo, bebendo. E todos davam atenção para ele. E ele cantava as histórias da Ilíada e da Odisseia. Aquilo fazia os presentes prestarem atenção, comentarem, rirem, se emocionarem. Ninguém ficava indiferente àquilo. Apesar de todos conhecerem aquelas histórias. Mas eles ouviam o poeta, ouviam o cantor. Provavelmente Homero foi um deles. Eles estavam diante da presença da voz. A voz do cantor, a voz ritmada, que seduzia, que informava sobre quem eu sou, quem nós somos. E esse cantor recebia uma comida, um presente. Ele ia algumas vezes nesses encontros, né? Que duravam alguns dias. O cantor voltava, depois ia para outros. E continuava a sua peregrinação. O cantor era a voz que, na sua presença, ele inspirava a sabedoria, a autoridade de quem foi inspirado pelas musas. Então ele sabia como era a realidade. E ele era alguém que, quando cantava, ele estava sob a inspiração das musas. Então há uma presença divina quando o poeta cantava. Pegando pelo Hesíodo, quando o poeta fala, os deuses se fazem presentes, porque os deuses são a presença. E a fala os presentifica. O Homero é o nome dessa tradição épica oral que foi se perdendo. No século VII, a Ilíada e a Odisseia já foram escritas, né? Porque os gregos retomaram a escrita que tinha sido perdida por causa da invasão dos dórios. A Ilíada e a Odisseia, então, receberam o nome de Homero, a autoria do Homero. O Hesíodo, o outro poeta, o Hesíodo, ele é interessante também porque ele mostra a passagem, o início de uma passagem entre a mitologia e o racionalismo. Todo
o enquadramento dele vai ser mitológico. Ele vai contar a formação do cosmos pelos nascimentos, pela união entre o céu e a terra, e pelas uniões dos seus descendentes, né? E também os nascimentos a partir do oceano e do Tártaro, né? Mas o esforço de Hesíodo vai ser de sistematizar esse conhecimento. Quando a gente está quando a gente faz faculdade, ciência de filosofia, né? A gente logo o professor fala, olha, o mito foi abandonado para dar lugar à razão. E a razão, a razão filosófica, é o início da ciência que você vai aprender. Mas será que o mito é abandonado? Será que nós deixamos de pensar miticamente? Será que nós perdemos o encanto, a necessidade de estarmos na presença da voz que nos acolhe, nos insere numa comunidade e que revela algo maior do que nós? Será que nós perdemos isso? Acho que não. Com o Walter Otto, né? Eu acho que não. O Hesíodo, ele é um pastor e ele, nas horas vagas, ele tocava instrumentos, vivia isolado. Daí um dia ele levou os animais dele, as ovelhas, pro pé do Monte Helicon. Estava lá tranquilo com as ovelhas e de repente ele escuta, né, uma voz que fala para ele, não para ele, ele fala para ele não como um indivíduo em particular, mas como alguém que faz parte de um grupo, né? Vocês, pastores, só querem encher a barriga, só sabem usar a boca para comer e para falar coisas sem importância. Eu direi a você mentiras símeis aos fatos e verdades também. Não queremos, dizemos verdade. E elas começam a contar sobre as linhagens e a formação que vão formando o cosmos e até a chegada de Zeus ao poder, né? Hesíodo foi escolhido. Ele é o poeta, ele é aquele que tem a voz com autoridade, o cantor que encanta, ele é aquele que reúne as pessoas. Mas Hesíodo também é um frágil homem. Ele é um homem que sabe tanto quanto qualquer homem. Ele conhece o seu dia a dia e tem um saber que é da lida com o seu trabalho, com as questões da cidade. O Hesíodo, ele é essas duas coisas. Ele mostra essas duas coisas. O homem que tem a voz elevada, que fala a realidade, e ele é o homem como todos nós, limitado.
Com o detalhe da fala das musas mostra como não há uma distinção, não há como distinguir a verdade da mentira. E para quem escuta não importa, porque a realidade é feita por nós à medida que nós escutamos. É a verdade oral, que não é separada da mentira. É verdade porque é dita. Os filósofos pré-socráticos que vão usar muitas vezes versos também de figuras míticas, eles vão procurar um saber explicar o cosmos por elementos físicos, né? E criando teorias que possam ser generalizadas. Ao contrário da relação de um povo com uma voz, que a relação com o que se fala, com as histórias, com as imagens, é concreta, né? Os deuses são presentes, né? Você tem no mito você tem então uma tentativa de se abandonar ao mito, mas muitas vezes ele se mantém quando se está numa busca racionalista. Ele se mantém não só pelos temas dele, mas por simples fato do homem nunca conseguir abrir mão da fantasia, até mesmo quando faz uma teoria científica. O homem nunca abrir mão de uma inspiração ou de um pensamento em algo que o transcende, né? Afinal de contas, o cientista ele não pretende ser imortal quando cria uma teoria? Será que não tem uma pitada disso? Nos mitos você tem... É tão grande a impossibilidade de distinguir o verdadeiro do falso, e as coisas são obscuras, né? E elas precisam de sempre serem reinterpretadas pelo homem. E a interpretação nunca para. Eu leio Homero e releio, eu sempre vou interpretando, a interpretação não para. As musas, por exemplo, por que a gente continua interpretando? Porque as musas, elas fazem as coisas aparecerem quando elas falam, mas elas também fazem as coisas serem esquecidas. As musas, a memória, a mãe delas, né? Essa ambiguidade, ela tá unificada na palavra, né, no discurso mítico. Ela não é como o discurso racional que separa. Ou é ou não é, né? Mas, longe de ficarmos assustados com essa ambiguidade, ela nos fascina. Não é curioso Atena ser a deusa da guerra, mas também ser a deusa da razão? Não é estranho? Não é contraditório?
Não é estranho Apolo, um deus médico, e também ser o deus que, no início da Ilíada, mata muitos aqueus. Os diferentes aspectos da nossa realidade são ambíguos, né? Mas não deixam de ser a nossa realidade, de estarem unificados. Bem, pense na voz que se faz presente quando nos reunimos para contar essas histórias, né? As histórias dos livros. E o que acontece conosco de nos elevarmos, irmos além de nós mesmos, mas ao mesmo tempo nunca antes sermos tão nós mesmos, porque nós nos colocamos nesse todo. Então ficamos por aqui.